Deuteronômio. É um dos livros, é um dos capítulos mais belos da palavra do Senhor, mais desafiantes da Sagrada Escritura. Capítulo 28, propositalmente eu leio a partir do verso 3º. Deuteronômio 28, de modo com propósito, eu leio a partir do verso número 3. Deuteronômio 28, 3 em diante. Abra a palavra do Senhor em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz-nos a palavra a partir do verso 3º. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém. Amados, Deuteronômio é o 5º livro que fora escrito por Moisés. Moisés, segundo a tradição, ele escreve Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é dividido em 4 discursos de Moisés. Nós estamos aqui no 3º discurso de Moisés. Acima do capítulo 27, nós temos aí escrito em negrito na Bíblia atualizada, o 3º discurso de Moisés, solene promulgação da lei. Então nós estamos aqui no 3º discurso deste homem, chamado Moisés, homem de Deus, aquele que fora usado para a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, onde o povo ficou ali 430 anos, e Moisés agora já estava avançado em anos, já estava para partir para a eternidade. Ele então reúne toda a nação de Israel e começa ali nas campinas e começa a ministrar àquela nação. Após a sua ministração, Moisés fora recolhido aos tabernáculos eternos, ele morreu, ele foi sepultado pelo próprio Deus, Deus quem o sepultou, e ninguém sabe aonde foi sepultado Moisés, pois Deus assim o fez. Certamente para que as pessoas não fossem adorar no túmulo de Moisés, certamente para que não houvesse romarias para o túmulo de Moisés, Deus mesmo achou por bem o sepultar após a sua morte. Mas antes de morrer, ele faz então 4 discursos
a nação de Israel. Após este episódio, a nação, ela atravessa o Jordão, entra na terra prometida e, sobre a liderança de Josué, vai conquistar a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido a essa nação. Moisés, neste texto, ele fala sobre a bênção do Senhor. Notem que no verso 3º que eu li, os irmãos acompanharam, até o verso 14, fala de bênção. Ser abençoado na terra, ser abençoado na cidade, ser abençoado no campo, ser abençoado o ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, as crias das vacas, verso 4, das ovelhas, o cesto, a maçadeira, ser abençoado ao entrar, ao sair, os inimigos derrotados. Há uma expressão lindíssima no verso 8º, onde fala que o Senhor, Ele haveria de determinar. Olha que coisa linda, é um texto que a gente tem que ler todo ano, e voltar a este texto todo ano, com certeza. Determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E diz mais, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha que bênção. Dizendo que Deus vai determinar, uma determinação divina, uma determinação do Senhor, dizendo, olha, eu estou determinando a que a bênção esteja nos teus celeiros. E eu estou determinando, Deus dizendo, que aonde você colocar a sua mão, vai ser abençoado. Olha que coisa linda. Você chega em um lugar com a bênção do Senhor, você coloca a sua mão e aquilo é abençoado. Você começa um empreendimento com as suas mãos, aquele empreendimento, ele prospera, ele avança, ele progride, ele vai para frente, porque a bênção do Senhor, ela está sobre a sua vida. Em contrapartida, no verso 15 até o versículo 68, não precisamos ler agora, evidentemente, porque é um texto longo, fala de pessoas que não tinham a bênção do Senhor. Tinha, por exemplo, verso 20, confusão, ameaça em tudo quanto empreenderes. Então fala de ameaça, fala de confusão. No versículo 28, fala de pessoas que não tinham a bênção, serem perturbadas de espírito, não prosperavam, verso 29, nos seus caminhos, pessoas que eram oprimidas, roubadas todos os dias. Verso 30, pessoas que estavam edificando, mas não estavam desfrutando da sua edificação, pessoas que estavam construindo, mas não desfrutando da construção, pessoas que plantavam, mas não desfrutavam do fruto, porque estavam oprimidas, roubadas, quebradas, geração após geração, que lançavam o campo, a semente no campo, mas não colhiam dos seus frutos, versículo 38, e vai seguindo aí a palavra do Senhor, no versículo, por exemplo, 62, ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas do céu. Fala de diminuição, vão diminuindo, desfazendo cada vez mais. No verso 66, a vida estará suspensa como por um fio diante de ti, terás pavor de noite, pavor de dia, e não crerás na tua vida. Fala no verso 67, de pessoas que estavam pedindo de dia pela noite, e chegava a noite, elas pediam pelo amanhecer, porque elas não aguentavam nem as opressões do dia, e nem as opressões da noite. Pessoas, em contrapartida, que estavam desacreditadas, falidas, espiritualmente falando, oprimidas, angustiadas, não conseguindo desfrutar da vida. E Moisés fala, Deus vai mudar essa situação. Deus vai tirá-los de um caminho de maldição, de um caminho de derrota, de um caminho de fracasso, de um caminho de decepção, e colocá-los num caminho de bênção.
no desfrutar da bênção do Senhor nosso Deus. Irmãos, todos nós, creio eu, sem exceção, queremos e almejamos, desejamos sermos abençoados pelo Senhor, abençoados por Deus. E note, nós lemos aqui na palavra, do verso 3 ao verso 14, falando de bênção em todas as áreas, em todas as direções. Mas a pergunta é, o que eu tenho que fazer para desfrutar da bênção do Senhor? Até o cantor Nani Azevedo tem uma canção baseada neste texto. O que nós temos que fazer para desfrutar da bênção do Senhor? Veja aí de baixo para cima, no versículo 2, no meio do versículo, fala assim: virão sobre ti, e que mais que fala aí? Me ajudem. E te alcançarão todas estas bênçãos. Vou repetir. Virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. Eu gosto deste texto, repito para os irmãos, nós de ano em ano devemos voltar a este texto. Quem sabe de mês em mês voltar a este texto lá na sua devocional, na sua casa, no seu momento a sós com Deus, voltar para este texto, dizendo aqui que a bênção, ela virá sobre ti, e ela vai lhe alcançar. E não fala 1, 2, 3, 4, 50, 60, 80 bênçãos. Diz assim, todas essas bênçãos. Olha que coisa linda. Nós aprendemos com isto, em primeiro lugar, que nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós devemos deixar que a bênção do Senhor corra atrás de nós. Nós não podemos, não precisamos correr atrás de bênção. Eu estou aqui correndo atrás de bênção. Eu quero uma bênção de Deus para a minha vida. Eu estou correndo atrás. Não, você não precisa fazer isso. Deixe que Deus faça com que a bênção corra atrás de você. Que a bênção lhe alcance aonde você estiver indo, no que você estiver fazendo, aonde estiver colocando a palma de sua mão. Deixe que a bênção de Deus chegue lá como forma natural, como forma corriqueira, como forma assim, simples, natural. Você está indo e de repente há uma determinação divina, há uma ordem divina e a bênção chega e você fala, estou desfrutando de todas as bênçãos do Senhor. Nós conhecemos muito bem o livro de Efésios, no capítulo 1, quando já no seu início, ele vai nos dizer que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Talvez você pergunte, ouvindo tudo isso nessa introdução, pastor, por que eu não estou desfrutando da bênção do Senhor? Por que eu não estou no patamar de Deuteronômio 28? Por que eu não estou vivendo o contexto de Deuteronômio 28? A Bíblia vai responder isso para você, para mim, para nós nessa noite, em nome de Jesus. O que o Senhor está ensinando é que para desfrutar da bênção, para usufruir da bênção, faz necessário que algumas coisas estejam acontecendo na sua, na minha, na nossa vida, em nome de Jesus. Veja comigo então agora o versículo 1 de Deuteronômio. É um texto muito lindo, ele fala por si só. Veja bem, o verso 1, diz lá, toda a igreja leia comigo o verso 1, por favor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará
sobre todas as nações da terra. Olha, a condição começa dizendo se. Lá no versículo 13, ele repete no meio do versículo se. É o se, é a condição. No verso 9, há uma outra expressão, quando. Se você fizer isto, quando, após fazer aquilo, a bênção chega na tua vida. Qual é a primeira condição? Diz lá o texto: atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então a primeira condição, meu irmão, minha irmã, a primeira condição para que nós possamos sermos alcançados pela bênção do Senhor, para que você seja alcançado, é atentamente ouvir a voz de Deus. É a primeira condição. Moisés fala aqui, olha, se atentamente. Por que Moisés coloca esta expressão, se atentamente? É porque nós nos dispersamos muito fácil. Qualquer coisinha nos chama a atenção e nós nos dispersamos. Qualquer coisinha nos distrai. Qualquer coisinha nos rouba a atenção. E nós ficamos meio como que perdidos. Mas Deus está dizendo, se você der uma atenção especial à voz de Deus. Ora, se a Bíblia está dizendo, se eu der atenção à voz de Deus, é porque ela está ensinando que o nosso Deus é o Deus que fala conosco, amém, igreja? É o Deus que fala, é o Deus que ministra, é o Deus que ensina, é o Deus que orienta. Mas como que Deus fala? É lógico que você não vai ouvir a voz de Deus, a não ser que Ele queira, mas não vai ouvir a voz de Deus de forma audível, como está ouvindo a minha voz nesta noite. Não vai, a não ser que Deus queira. Deus não vai falar hoje com você como Ele falou com Moisés. Moisés, Ele não vai. Ele não vai falar como Ele falou com Samuel. Samuel, né? Uma vez, no Instituto Bíblico Eduardo Lane, em Patrocínio, tinha um aluno muito espirituoso, muito piedoso, que ele se chamava Samuel. Samuel é o nome dele. E lá no Instituto Bíblico Eduardo Lane, onde eu me formei também, antes de fazer faculdade teológica em Campinas, no Seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul, SPS, e tinha esse jovem chamado Samuel. E no fundo, lá do quintal do Instituto Bíblico, tinha vários pés de jabuticaba. Pé de jabuticaba, como é que chama? Jabuticabeira, é isso? Né? Jabuticabeira. E um dia ele estava lá debaixo do pé de jabuticaba, assim, orando. E um irmãozinho lá daqueles mais, tipo Derli, assim, ele chegou assim bem quietinho e falou assim, Samuel. E aquele jovem seminarista disse assim, fala, Senhor, teu servo ouve. Né? Não era Deus que estava falando, era um aluno que estava brincando com ele. E ele estava lá olhando para cima, fala, Senhor, teu servo ouve. Né? Mas Deus, Ele não vai falar assim com você. Irmão, irmã, entenda isto. Se você está esperando ouvir a voz audível de Deus, esqueça. Pastor, mas Deus é soberano? Não é, pastor Léo? Deus pode, sim, mas Deus mandou a revelação escrita, amém ou não amém? A palavra de Deus. Se Ele te escreveu esta carta, e a Bíblia é a carta viva de Deus para o nosso coração, se Ele escreveu tudo isso aqui para nós, você acha que Ele vai deixar a Bíblia de lado e vai te dizer uma palavra audível, pessoal para você? Não vai. Então Deus fala por meio das sagradas escrituras. Deus fala por meio da palavra. No passado, Deus falava através dos seus profetas. Os profetas eram boca de Deus para a nação. Agora, a palavra dos profetas ficaram registradas. Então, este livro, Gênesis ao Apocalipse, 66 livros, é a palavra de Deus para nós. Então, Deus fala por meio da pregação da palavra, da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho. Por exemplo, um texto fácil para você decorar nessa noite. Só lembrar o número 4, 3 vezes. Jeremias 44, verso 4. Jeremias
44, verso 4. Deus fala, começando de madrugada, ele enviava os seus profetas. Mas o povo não queria dar ouvido à voz dos profetas. Abra sua Bíblia lá para você ver comigo. Eu posso citar para você sem problema, mas eu quero que você veja. Quem sabe você marca este texto na sua Bíblia. Depois eu volto lá no nosso texto da pregação. Mas vá lá comigo em Jeremias 44, verso 4. Assim você participa da pregação da mensagem. Olha o verso número 4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto, em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos? Eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Então, quando a pessoa deixa de dar atenção à voz de Deus, segundo o versículo 7, de Jeremias 44, verso 7, ela pratica o mal contra ela mesma. Olha bem, ela pratica o mal contra ela mesma. O versículo 4 fala que Deus de madrugada mandava os profetas. No versículo 5, diz que eles não inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade. O que é inclinar os ouvidos? Entendam bem, é aquela atenção. Eu estou atentamente ouvindo a voz de Deus. Eu quero receber algo de Deus. Deus, fala comigo, Senhor. Meu irmão, quantas calamidades já aconteceram na nossa vida, porque nós não demos atenção devida às orientações de Deus. Quantas consequências sofremos, quantos desastres aconteceram, porque nós simplesmente não demos a devida atenção à orientação de Deus. Desejamos ou almejamos, ansiamos agir do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, aquilo que achávamos que era certo, aquilo que achávamos que era correto, aquilo que achávamos que traria bênção, mas trouxe depressão, trouxe angústia, trouxe sofrimento. Nós nos desacreditamos em nós mesmos, não é? Desejávamos, como diz o texto já lido, à noite, e chega à noite, desejávamos o amanhecer, tinha medo do dia, medo da noite, né? Aquele pânico, aquele pavor, não houve prosperidade, não houve crescimento, não houve avanço. Por quê? Nós deixamos de dar a devida atenção à palavra do Senhor. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está edificando. Irmãos, a igreja é um lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. Amém, igreja? A voz de Deus. Lá em Mateus capítulo 17, na transfiguração do Senhor Jesus Cristo, quando eles foram ali em Mateus, Jesus foi ao monte, levou consigo os seus 3 discípulos amados, né? Eles foram ali orar com Cristo, Pedro, Tiago e João. Diz a palavra em Mateus 17, que eles ouviram a voz de Deus. Deus dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então é um lugar onde se ouve a voz de Deus. Mas eu preciso dar atenção à voz de Deus.
Eu não posso querer ouvir a voz do meu Deus lendo as Sagradas Escrituras e ao mesmo tempo lendo mensagens de celular, de rede social, de WhatsApp, Facebook, etc. Eu preciso me concentrar. Deus, fala ao meu coração. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, me ensina. Deus, me instrui. Deus, me dê direção. Deus, mostra o que eu devo fazer, Senhor. Irmãos, se você quer ser abençoado, se você quer que Deus determine a bênção dele a partir de hoje na tua casa, na tua vida, se Deus quer abençoar a palma da tua mão, as tuas mãos, e aonde você colocar a mão vai ser abençoada, você precisa, em primeiro lugar, atentamente, ouvir com discernimento a voz de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Jesus Cristo disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Elas conhecem a voz do Senhor. Elas conhecem a direção de Deus. Então, meu amado, se há angústia na sua vida, se há tristeza na sua alma, se há vazio no seu coração, essas coisas fazem parte do verso 15 até o verso 68. Não fazem parte da bênção do verso 1 a 14, porque você está deixando de ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir outra coisa, menos Deus. Às vezes eu ouço tantas besteiras, eu ouço tantas bobagens de pessoas dizendo, mas eu estou buscando para a minha vida a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz o que é a vontade de Deus. Mas a pessoa parece que não aceita. Ela quer outra coisa. Eu já disse aqui, deixa eu repetir hoje, daquela pessoa que uma vez me procurou na universidade, dizendo assim, pastor, eu sei que o senhor é pastor, eu queria saber algo do senhor. Olha, eu estou querendo fazer tal coisa, e eu consultei 2 pastores, e os 2 falaram para mim que era errado. Qual a visão do senhor? O senhor que é pastor? Eu disse, olha, o que os 2 primeiros pastores falaram para você, eles estão certos. É errado o que você quer fazer. Ele falou assim para mim, então pastor, eu quero agradecer pela tua palavra de coração, mas eu ainda quero ouvir a opinião de um 4º pastor. O que ele estava querendo? Que alguém falasse para ele o que ele queria fazer era certo. Ele queria isso. Ele não queria saber o que Deus está ensinando, o que a palavra está ministrando. Mas quando nós nos voltamos à palavra, nós somos abençoados em nome de Jesus, amém, igreja? Então, amado, deixa Deus hoje determinar a bênção na tua mão, a bênção na tua casa, a bênção na tua vida. Pare de correr atrás da bênção. Fala, não vou correr atrás de bênção alguma, não quero correr atrás dela. Ela que vai correr atrás de mim, sabe por quê? Porque eu estou atentamente ouvindo a voz do meu Deus, em nome de Jesus, amém? Aí você pode dizer como Samuel, fala, Senhor, que teu servo ouve. Ele vai falar por meio da palavra, da pregação da palavra, da leitura da palavra. Também na hora de um cântico, de uma adoração, de um louvor, de uma letra inspirada na palavra de Deus, de uma letra cristã, bíblica, ele fala ao seu coração e você diz, eu estou hoje ouvindo a voz de Deus. Deus está falando ao meu coração. Deus está me dando direcionamento. Deus está me dando direção. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo o que Deus quer falar comigo. Sabe, amados, muitas vezes, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos preparar para ouvir a voz de Deus. É lógico que Ele fala também no nosso coração. Ele fala, Ele fala também no nosso coração. Ele fala, você está ali em oração, de repente aquela voz de Deus vem no seu coração, baseado na palavra, e você vai sentindo Deus falando, Deus ministrando, Deus mostrando o que fazer. Fala, Senhor, fala mais, Senhor, fala mais. Por isso que eu digo que oração, muitas vezes, é ficar em silêncio diante de Deus. Não é falar coisa alguma, ficar calado diante do Senhor, deixar Deus falando, e Deus vai falando ao seu coração, vai ministrando a sua vida. Oração não é você chegar diante de Deus e ficar falando um monte de palavra, e você fala 3 horas. Eu já orei 7 horas seguidas, e você falar 7 horas com Deus, e você pode orar o dia inteiro.
E você termina e fala, amém, Senhor, e levanta, e sai. E Deus fala assim, agora que eu ia falar com você, agora que eu ia falar com você, agora que eu ia falar ao seu coração, você saiu. Então muitas vezes, amado, guarde isso nessa noite, oração, muitas vezes é ficar em silêncio diante de Deus e deixar que Deus vá tratando com você, falando ao seu coração, mas você fala, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, eu dou atenção à tua voz. Por isso eu digo, para ouvir a voz de Deus, é preciso se preparar em nome de Jesus. Há muitos exemplos na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, daquele homem, que é servo do Senhor, Ananias, que ele foi na presença de Deus, que ele se preparou para receber a palavra de Deus, e Deus falou com ele em nome de Jesus. Eu quero desafiá-lo nesta noite, quando você abrir a Bíblia para ler, desliga a televisão, desliga o computador, desliga a internet, desliga o WhatsApp, desliga tudo, e atentamente, agora esse tempo é de Deus, agora este tempo é de ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus, amém, igreja? Se nós não fizermos isso, querido, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Você começa a ler um texto, se atentamente ouvir, o celular toca, você atende o celular. O Senhor, teu Deus, toca o outro telefone convencional, você atende o outro telefone. Aí é barulhinho de WhatsApp, barulhinho não sei do que. Você se concentra, você precisa se concentrar em Deus. O dia tem 24 horas, e quem não tem tempo para ter tempo para Deus, está vivendo a vida perdendo o seu tempo. Ninguém é tão ocupado que não tenha tempo para estar na presença de Deus, dizendo, Senhor, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Quem sabe, você vai gastar, vai investir, não é gastar, é investir 20 minutos, só 20. Eu não falo para você 1 hora, 2 horas, 5 horas, 7 horas, mas 10 minutos que seja, 10 minutinhos. Você vai desligar tudo, falar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo, eu vou abrir a tua palavra, eu vou ler, Senhor, fala comigo em nome de Jesus. É lógico também, amado, para ouvir a voz de Deus, não faça como alguns. O que o senhor quer para mim, Senhor? E pá, abre. Outro texto, pá. Igual aquele que, o que o senhor quer falar? Fala comigo. Ele abriu, pá. Judas foi e se enforcou, ele fechou. Abriu de novo e leu, vai tu e faz o mesmo. Deus está mandando me enforcar. Não, não faça isso, né? Não faça isso. A leitura tem que ser gradativa, tem que ser dinâmica, né? Ou devagar, devocional, vai lendo João, Evangelho de João, ou leia os Salmos, mas leia a Bíblia, leia, é importante você estar lendo a palavra do Senhor, e Deus vai falando ao seu coração. Mas pastor, tem vezes que eu fiz assim, deu certo, talvez vai dar um dia, mas é exceção, né? Não é regra, a regra é você começar a ler a palavra, e leia toda ela, que na hora que Deus quiser trazer algo ao seu coração, Ele traz à sua mente algo que você já leu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia inteira, querido. Já li mais de 7 vezes a Bíblia. Leia a Bíblia inteira. Deus vai trazendo texto à sua mente. E isso vai refrescando a tua memória. E você vai estar ouvindo a voz de Deus. Mas você precisa se concentrar. Deus fala comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E uma coisa que eu parabenizo aqui, minhas ovelhas queridas, é que aqui na igreja o pessoal dá essa atenção gostosa, maravilhosa, para ouvir a voz de Deus. Tem igreja que o pessoal entra e sai, entra, né, toda hora. Aqui não, o pessoal está concentrado. Porque se levantar e sair também, ele é abordoado do púlpito. Né? Aleluia, glória a Deus. Né? Começa a sair também, eu dou abordoada daqui. Então, você está concentrado. Deus, fala comigo. Na pregação, fala comigo. Porque muitas vezes, não é nem o pregador, é você. Está preparado. Deus fala com você, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui já veio à igreja num dia e Deus falou tudo que você precisava, falou assim, parece que o pastor conhecia a minha vida. Quem já aconteceu isso aqui? Né? Aí, quase 90% aí, graças a Deus, né? Porque Deus fala, Deus fala. Eu vejo pessoas dizer, pastor, o senhor é evidente, o senhor não me conhece, alguém falou da minha vida para o senhor falou tudo que eu precisava. Meu irmão, não sou eu, é Deus, através de mim, falando a sua vida. E se você der atenção à voz de Deus, Ele vai te abençoar em tudo onde você colocar a sua mão. Amém, igreja? Mas em segundo lugar, amados, o texto prossegue, texto lindo. Ele fala assim, olha, tendo cuidado de guardar, o que diz aí? Todos os seus mandamentos. Segundo lugar, amados, é o cuidado. Senhor, eu dei aquela atenção, o Senhor falou comigo, aleluia, glória a Deus. Em segundo, eu quero ter o cuidado de guardar todos os teus mandamentos. Irmãos, não é só ouvir
É guardar. Guarda no coração as tuas palavras, ó Deus, diz o salmista, para não pecar contra ti. Então você ouviu, agora você guarda no coração. Você guarda. Aquele cuidado, diz o texto, todos os mandamentos. Não é aquele mandamento que você gosta. Eu vou pregar nos próximos 10 domingos sobre os 10 mandamentos. Cada domingo um mandamento, né? Deus dê graça, se for da vontade dele, vida e saúde. Vamos ministrar sobre isso. Mas você ouviu, você fala, eu vou guardar todos eles. É você ter temor de Deus. É você não querer pecar contra Deus. É você não querer errar o alvo. É você querer a bênção. Eu quero a bênção. Você quer a bênção, amém? Então você guarda o mandamento do Senhor, todos eles. E o Senhor, para facilitar para nós, em Marcos capítulo 12, verso 30 e 31, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Marcos 12, 30 e 31, ele resume tudo em 2. Qual é o primeiro? Todos juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Verso 31, o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então olha o resumo. Primeiro então é o amor. Amar a Deus, todo o coração, alma, entendimento. Aí você vai ter relacionamento com Deus, que se converterá em relacionamento com o próximo, porque você vai amar o próximo como a ti mesmo. Então você vai amar a você mesmo. Você se ama, né? Você se ama. Tem que amar você mesmo, meu querido. Porque diz a Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então tem que amar você, né? Não precisa dar beijinho no ombro, mas tem que amar você, né? Amar você e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então o relacionamento com Deus, ele se traduz em relacionamento com a comunidade, com as pessoas, em nome de Jesus. Aí você pega os 10 mandamentos, a Deus e ao próximo. Os 4 primeiros diz respeito a Deus, o restante diz respeito ao próximo. Está tudo lá resumido. Os primeiros diz a Deus, respeito a Deus, não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, né, etc. Tudo a Deus. Aí não furtar, não roubar, não adulterar, né, etc, etc, etc. Não cobiçar, não dar falso testemunho, etc. E vai. Você resume a vida com o próximo. Ou seja, agora o cuidado. Senhor, eu estou guardando todos os teus mandamentos. Todos eles. Eu estou guardando. Você guarda no coração, meu querido. Mas olha que a Bíblia fala, tendo cuidado. Por que ela diz tendo cuidado? Porque se nós nos descuidarmos, nós esquecemos um mandamento, esquecemos um princípio, esquecemos outro princípio, nós esquecemos e vamos levando a vida de qualquer jeito. A vida é regida por princípios, a vida é regida por normas, a vida é regida por condutas que agradam o coração de Deus. Amém, igreja? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós pecamos, nós falhamos de várias maneiras, pensamentos, palavras, ações, omissões principalmente, mas nós precisamos ter esse cuidado. Senhor, eu quero guardar os teus mandamentos. Irmãos, se a igreja do Velho Testamento, veterotestamentária, se a igreja tivesse dado atenção aos mandamentos do Senhor, às ordenanças do Senhor, às ordens do Senhor, não teria acontecido cativeiro babilônico, nem egípcio, nem babilônico, não teria acontecido guerras, pais perdendo seus filhos nas guerras, tantas intrigas, tantas discórdias, tantas facções, tantas confusões. Olha o verso 20 que fala aí, olha o verso 20, vou ler para você. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Então, se há confusão,
se há ameaça no que você empreende, se há discórdia, se há coisa ruim acontecendo, é porque a bênção de Deus não está lá. Porque quando a bênção de Deus está presente, a unidade, a graça, a alegria, a prosperidade, em nome de Jesus. O verso 13 fala de você ser cabeça e não cauda, por cima estará e não debaixo. No verso 12, fala que você vai emprestar para muitos, sem precisar tomar emprestado. É bênção de Deus, amado, no teu celeiro, nas tuas empresas, nos teus negócios, em nome de Jesus, porque você está cuidando, eu estou cuidando de guardar os mandamentos de Deus. O verso 13 fala assim: se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, o terceiro lugar, não é só guardar, é cumprir, é praticar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não adianta eu ouvir atentamente, não adianta eu guardar os mandamentos no coração, não adianta. Vai adiantar a partir do momento que eu começo a praticar. Eu vou praticar, eu vou viver o que eu aprendi do Senhor, o que eu recebi do Senhor. Eu vou viver na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha praxis. Eu vou viver aquilo, a palavra do Senhor, na minha vida. Eu estou praticando em nome de Jesus. José praticou, foi para o cárcere. Ah, pastor, é verdade, ele foi para o cárcere. Ele não amava a Deus, amava, mas depois ele foi governador do Egito. Porque mesmo em meio ao cárcere, ele não deixou de cumprir a palavra do Senhor. Mesmo em meio ao cárcere, ele não deixou de guardar os mandamentos do Senhor. Mesmo em meio ao cárcere, ele não deixou de ouvir a voz de Deus. E agora, quando o rei queria honrar alguém, lá estava José. José agora era governador do Egito. Abaixo de Faraó era José, a maior autoridade do Egito. Abaixo de Faraó era José, um homem que guardava os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que José era ramo frutífero, ramo que dava frutos, porque ele guardava, ele vivia a palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmão, irmã, você tem vivido a palavra de Deus? Você tem vivido a palavra do Senhor? Paulo escreve aos Colossenses, aos Filipenses, ele fala: andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses, com acordo com aquilo que já alcançamos. Vamos andar de acordo com aquilo que já sabemos, já alcançamos. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quem aqui sabe de algo que é certo, mas faz o errado, por não cumprir a palavra, levanta a mão. Se eu perguntasse, todos poderiam levantar a mão, todos nós, até eu, todos nós. Sabia que era errado, mas eu fiz. Sabia que não era certo, mas eu fiz. Não guardei. Mas nós precisamos, amados, praticar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós não podemos ser aquela pessoa que foi ouvir um pregador, um jovem pregador, né, um jovem recém-formado, pregador ali novinho, saiu da fornalha, né, do forno, novinho em folha, foi pregar a primeira mensagem, e um homem foi ouvi-lo, e ficou maravilhado com a pregação daquele jovem. Tinha saído do seminário, sabia termos teológicos, termos hebraicos. A gente sai do seminário assim, né, fresquinho. Você fala hebraico de cor, fala grego de cor, um pouco de aramaico. Você fala um monte de coisa, você cita texto, sem problema algum. E ele, todo homem, saiu empolgado. Aí falou assim, perguntaram para ele: como foi? Foi maravilhoso. Como ele falou bem? Aí a pessoa fez uma segunda pergunta: mas sobre o que ele falou? Aí ele disse assim: sobre o que ele falou, não lembro, mas falou bem, falou bonito. Que ele falou, não lembro o que ele falou, mas falou bonito. Não, amado, a pregação não é para ser bonita, a pregação é para ser vivida, para todos nós, começar de mim, em nome de Jesus, amém, igreja? Então é a prática da palavra. Sabia, fala, não furtar, eu não vou furtar. Se ela diz, não mentir, eu não vou mentir, nós não vamos mentir, porque nós somos de Deus. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Advogado cristão que mente é filho do diabo, é filho do demônio. João 8,44. Se você que é advogado, para ganhar uma causa, você mente, você é filho do diabo, você não é filho de Deus. O filho de Deus, ele fala a verdade, e Deus abençoa, e Deus unge, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém ou não amém?
Uma vez alguém disse, pastor, o senhor é advogado, mas advogado não pode ser crente e advogado? Advogado mente só, não mente, tem que ser cristão em nome de Jesus, amém? Não pode mentir, como aquele advogado que foi preso lá e estava andando por uma estrada de chão, né, e viu um tatu na estrada. Aí ele abriu a caçamba do carro, pegou o tatu e colocou dentro do carro. Aí quando ele anda mais 2 quilômetros, tem uma blitz da polícia florestal. Parou ele, parou. E falei, tem um tatu lá atrás. O policial disse, o senhor está doido, o senhor vai ser preso, isso é crime ambiental. Ele falou, não, esse tatu aqui, ele foi criado comigo. Eu solto ele, só deu uma subida e volta. Ah, duvido, então prova. Ele abriu o capuz, soltou o tatu correu para o mato. E o policial, subi agora, para chamar o tatu. Ele falou, que tatu? Cadê o tatu? Não estou vendo nenhum. Né? Então não é usar de malandragem, né? O cristão tem que falar a verdade, né? Esse é para os advogados aí. Tem que falar a verdade, em nome de Jesus, amém, igreja? A Bíblia diz em Tiago fala isso, para não sermos ouvintes, pois o ouvinte apenas, ele engana a quem? A si mesmo, mas operosos praticantes da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Vou encerrar a pregação para nós cantarmos um último cântico e orarmos. Irmão, verso 8. Leiam comigo, toda a igreja. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ele vai te abençoar. Ele vai determinar somente depois. Porque lá no verso 1 começa assim, verso 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como se te tem jurado. Aí fala qual a palavra? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Eu guardei o mandamento, eu estou andando no caminho do Senhor, Ele determina a bênção em nome de Jesus. Se você não tem compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso em te abençoar. Sabe que uma das maldições estabelecidas na Bíblia está em Deuteronômio 28, 27, versículo 26, que diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que não confirma a palavra da lei e não as cumpre. Uma das maldições é quando você recebe a palavra, você não a confirma no coração, ou se a confirma, não a pratica, aí vem maldição sobre a sua vida. Você quer ser abençoado? Em última instância, quem abençoa e amaldiçoa é Deus. Deus abençoa, Deus amaldiçoa. Ele fala assim: se você andar aqui pela direita, é bênção. Se você andar pela esquerda, é maldição. Aqui tem bênção, aqui não tem. Você escolhe, para onde você vai andar? Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, atentamente. Eu quero guardar no coração, com todo cuidado. Eu quero praticar, eu quero viver. Aí Deus fala: pode ir, vá, porque a bênção, ela está correndo já atrás de você. E onde você colocar a sua mão, vai ser abençoado e vai prosperar em nome de Jesus. Amém, igreja? Fiquemos em pé, vamos cantar em nome de Jesus. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua faz vontade. em mim Tua vontade.
vontade, pois só Adore. na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amados, eu queria desafiá-lo nesta noite. Ao chegar em casa, ou se não der tempo hoje, amanhã, leia Deuteronômio 28 inteiro. Veja aonde você se encaixa. Do verso 15 para frente ou do 14 para trás. Aí vai responder se você está ouvindo, guardando e praticando a palavra do Senhor. E se você estiver do verso 15 para frente, você fala: eu estou mudando de rumo, eu estou indo do 14 para trás. Porque hoje eu não vou impedir que Deus determine que a bênção esteja na minha vida, na minha casa, nos meus celeiros, em tudo aonde eu colocar a minha mão, vai prosperar, Deus vai abençoar. Porque eu estou assumindo um compromisso com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Sem compromisso com a palavra, não há bênção. Se você obedece, é igual uma criança. Nós somos a criança de Deus. Se a criança obedece, ela é abençoada. Se ela desobedece, ela é disciplinada. Há disciplina para criança desobediente. Nós somos assim. Deus é nosso papai. Deus é o pai, o Abba Pai. E somos obedientes, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa. Se somos desobedientes, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. E a disciplina do Senhor visa a nossa correção, para voltarmos para o caminho dEle, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração, vou orar, te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, ó Pai, por cada irmão e irmã que veio aqui nesta noite, cada precioso e querido visitante, cada um que recebeu a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que possamos olhar mais para Deuteronômio capítulo 28, que nessa semana todas as células juntos possamos olhar para Deuteronômio 28,
ver se estamos atentamente ouvindo a Tua voz, estamos guardando os Teus mandamentos e se estamos praticando cada ponto, cada item da Tua palavra em nome de Jesus, Pai. Pai, determine nesta noite, através do compromisso de cada um com o Senhor, com a Tua palavra, ó Deus, determina a bênção, manda a bênção nesta casa, Senhor, manda a bênção nos Teus celeiros, manda a bênção no ventre, ó Deus, em nome de Jesus, manda a bênção agora, Senhor, em nome de Jesus, que haja crescimento, que haja multiplicação, que haja prosperidade, que haja desenvolvimento, que haja muita unção, muita graça, muito poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua unção, Senhor, e que essa semana, ó Pai, aonde colocarmos a palma da nossa mão, seja abençoada essa semana, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, para louvor do santo nome de Jesus. Pai, essa é a nossa oração. Abençoamos a todos, ó Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja, hoje, agora e para todos sempre, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Dê um abraço ao seu irmão, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Abracemos uns aos outros.